Fala aí, galera, estamos de volta aí no Projeto X, que multiplica as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago e a gente já trabalhou aí anteriormente uma aula que introduziu alguns conceitos da cartografia, Pegamos ali a parte das coordenadas geográficas, analisamos como que esse tipo de sistema se estruturou. E hoje a gente vai dar continuidade aí, entrando no tema dos fusos horários, que também é muito importante, tanto para a galera dos concursos militares, quanto também para os vestibulares, Recentemente, até na prova aqui no Rio de Janeiro da UERJ, nós tivemos uma questão que abordou essa temática e a gente vai estar aí pegando alguns conceitos principais. Primeiramente, entendendo que o sistema de fusos horários ele foi criado para tentar padronizar a hora internacional, porque você tem um momento ali, mais precisamente a partir do final do século XVIII, entrando no século XIX, onde você tem uma revolução industrial, os fluxos econômicos internacionais, as relações entre países, elas passam a se ampliar. E você tem a necessidade de padronizar um sistema que possa calcular igualmente hora para vários lugares do mundo. É aí que você tem a divisão dos fusos horários, não mais calculando apenas pela posição solar, que era uma forma mais ultrapassada de cálculo, de determinação dessas horas, e você passa a instituir fusos que vão seguir a seguinte regra. Os 360 graus que a Terra possui na sua circunferência, numa duração de 24 horas, eles dão uma volta completa, ou seja, a Terra ela leva 24 horas para realizar totalmente sua rotação. Dividindo os 360 graus por 24 horas, nós temos um intervalo de 15 graus na longitude da Terra. Ou seja, a cada hora nós temos um intervalo de 15 graus, 24 divisões de 15 graus. E a partir daí nós vamos instituir os fusos que vão tomar como base o que a gente chama de GMT, Greenwich Meridian Time, ou seja, o horário no meridiano de Greenwich. Novamente, da mesma forma que nós vimos anteriormente nas coordenadas geográficas, Greenwich vai ser usado como referência e para não privilegiar nenhum dos dois hemisférios, a linha de Greenwich acabou determinando a linha média do primeiro fuso. Então vamos determinar o primeiro fuso onde? Se ele tem que totalizar 15 graus, nós teremos, a partir de Greenwich, 7,5 graus para o leste, 7,5 graus para o oeste, dando essa primeira divisão horária chamada de GMT. A partir dela, você passa a traçar a cada 15 graus na longitude, mais uma divisão horária, totalizando 24. Quando às vezes você vê um mapinha de fusos horários e você tem aqui a contagem mais 1, menos 1, mais 7, menos 8, isso tem a ver com o próprio GMT. Quando você tem, por exemplo, um fuso horário com mais 11, significa que ele tem 11 horas a mais em relação ao horário de Greenwich. E quando você tem uma divisão horária de menos 6, significa que ele está 6 horas atrasado em relação ao meridiano de Greenwich. Gente, um assunto também que acaba sendo muito incidente nos concursos e que gera algum tipo de confusão relacionado aos fusos horários é a bendita da LID, que é a Linha Internacional da Data, que em alguns casos, alguns livros você também encontra como linha de mudança da data, é a mesma coisa. Essa linha, pessoal, ela foi criada como uma espécie de limite justamente para você evitar discrepâncias, diferenças muito grandes de contagem nas horas, quando o planeta ele vai sendo ali cruzado, você vai tendo viagens que acabam ali contornando a órbita do planeta e você tem uma contagem que não pode ter exageros, aumentos de datas em 3, 4 dias em algumas voltas dadas em torno da Terra. Para isso você estabeleceu um fuso de 180 graus como um limite para essa contagem. Lembre-se sempre o seguinte, pessoal, a Terra ela tem a sua rotação sempre do oeste para o leste. Pelo fato dela vir do oeste para o leste, você sempre observa o Sol nascente ao leste. Isso significa que a contagem horária ela sempre evolui do oeste para o leste. Então, cada fuso horário que observa na superfície do planeta, ele tem um aumento na contagem horária no sentido leste e uma diminuição na contagem horária no sentido oeste. A LID, pessoal, ela vai ter uma regrinha diferente em relação a isso. Perceba aqui que eu determinei para vocês o fuso de 180, a LID, e você percebe que do lado oposto, o lado oeste à LID, você tem o dia 18 de março. E reparem que ao cruzar a LID para leste, você já tem a data de 17 de março.
Eu viajei para o passado, pelo amor de Deus, né, gente? Você não vai entrar nessa bobeira, né? Não há viagem no passado, ficção científica. Na verdade, é tudo muito bem simples. Os fusos, eles são contados normalmente. Se aqui for 10 horas, você vai ter aqui 11 horas, aqui meio-dia, aqui 1 da tarde e assim sucessivamente. Sempre aumentando para o leste e diminuindo para o oeste. Agora, quando eu tenho a lide especificamente, o cruzamento da lide para o leste implica no quê? Num retorno para a data anterior. Significa, pessoal, por exemplo, se nesse fuso horário for 10 horas da manhã e nesse fuso horário forem 11 horas da manhã, significa que no momento em que você navega nessa faixa especificamente, você estará às 10 horas do dia 18 de março. Quando você cruzar a lide, você nesse ponto ainda interno ao fuso, às 10 horas do dia 17 de março. Posteriormente, 11 horas do 17 de março. O que significa? Essa galera ainda vai ter que esperar o planeta fazer toda uma rotação para que chegue a data de 18 de março. E por sua vez, aqueles que já vivem às 10 horas de 18 de março já estarão nesse momento no dia 19 de março. Então você tem essas diferenças de datas dentro do mesmo planeta, em áreas que geograficamente são relativamente próximas. Então, pessoal, dando um avanço aos nossos estudos dentro da cartografia, a gente vai agora utilizar, os conhecimentos sobre escalas para poder entender algumas coisinhas sobre a construção de mapas, a construção de distâncias na cartografia. Um problema que é muito comum é o aluno ter a dificuldade em entender que as áreas representadas no mapa, elas são infinitamente menores do que as áreas reais que estão sendo representadas. E um outro desafio é, quantas vezes essa área real foi diminuída de modo a se adequar àquele mapa? Esse é o grande desafio que as escalas acabam trazendo aí como possibilidade de transformação, de transição dessas medidas. Lembrando que as escalas elas se apresentam de várias maneiras, Você tem uma forma fracionária, quando você tem realmente frações que representam áreas cartográficas e áreas reais, a gente vai falar um pouquinho delas daqui a pouquinho. As escalas numéricas, que são normalmente vistas em enunciados de exercício sobre cartografia, representação numérica efetivamente dessas escalas. E a escala gráfica é aquela que você vê no cantinho do mapa, Às vezes você tem um mapa na sua casa, você percebe que ela tem como se fosse uma reguinha no canto, que mostra quanto que cada centímetro no mapa equivale no mundo real. Então são as maneiras como normalmente você observa essas escalas. Agora lembre-se sempre o quê? Representando essa escala fracionária aqui de 1 por 100 mil, toda escala é uma representação de uma área real no plano cartográfico. Ou seja, o numerador da escala, da fraçãozinha, representa sempre 1 centímetro no mapa. E o denominador, ele apresenta a medida correspondente a esse centímetro no mapa no mundo real. Então, por exemplo, se ela é 1 por 100 mil, significa que cada 1 centímetrozinho no mapa equivale a 100 mil centímetros reais. Usando essa escala de 1 por 100 mil como premissa, fazendo aqui rapidamente um exemplo de utilização dessas escalas, vamos imaginar que nós temos uma estrada no mapa e essa estrada nesse mapa mede 15 centímetros. Você foi lá com a régua e viu que ela tem 15 centímetros. Vou pegar a escala do mapa e vou ver que ela tem 1 por 100 mil. Significa que cada 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros. 15 centímetros, então, que representam a extensão da estrada no mapa, vão equivaler a quanto? A uma extensão real X. Fazendo a regrinha de 3 básica, pessoal, chegamos a X com 1.500.000 centímetros. Usando aquela velha regrinha lá da tia Chica no ensino fundamental para você transformar as medidas, você chega à conclusão que a estrada vai ter ali uma extensão de 15 quilômetros. Existem até fórmulas que são utilizadas para essa transformação. Só que você já tem uma carga muito pesada de estudos, várias fórmulas em matemática, física e química, para você memorizar. Entendendo essa relação de equivalência que a escala apresenta, você acaba encontrando o fato de que toda escala é uma espécie de cola do quanto que você vai utilizar nessa representação de medidas. Por quê? Ela sempre representa 1 centímetro no mapa, equivalendo X outros centímetros reais. Pessoal, para a gente finalizar então, vamos analisar aqui as projeções cartográficas que se dividem em 3 classificações principais. Primeiramente, você tem que entender o quê? O que é uma projeção cartográfica?
É uma tentativa de você representar uma área real num plano cartográfico, ou seja, num mapa. Só que, gente, isso é uma dificuldade muito grande. Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: toda projeção, por mais perfeita, por imagem de satélite, por alta definição, por mais recursos técnicos que ela possua, ela sempre vai ter distorções. Sempre. E aqui a gente vai ver alguns tipos de distorções que são comuns em projeções e as finalidades que essas projeções se destinam. O tipo clássico de projeção, que é aquele mapa retangular, né, o planisfério que a gente conhece, a forma mais comum, né, de observação cartográfica é a chamada projeção cilíndrica. Como que ela se dá? Você imagina que o planeta Terra fosse envolvido por uma figura, né, tridimensional, geométrica, de um cilindro, e esse cilindro, obviamente, ele iria tangenciar o planeta Terra em determinados pontos. O ponto de tangente do planeta, que normalmente essa projeção apresenta, é a chamada faixa intertropical, mais especificamente sobre a linha do Equador. Então afirma-se que, quando temos projeções cilíndricas, esses pontos de tangente da figura tridimensional são as áreas onde ela vai apresentar menor distorção. Logo, projeções cilíndricas são interessantes para você representar a região intertropical. O Brasil utiliza projeções cilíndricas, a África utiliza projeções cilíndricas. São mapas que acabam tendo maior precisão nessa faixa do planeta. É como se eu recortasse esse cilindro, depois, quando eu abri-lo, eu vou formar um retângulo onde eu tenho um mapa prontinho para você observar. Já a projeção cônica é como se eu tivesse também um cone imaginário tridimensional, ocupando, né, englobando, aliás, um dos polos do planeta, que a gente observou o Polo Norte, e vemos que a tangente do cone com o planeta se dá justamente nessa faixa das latitudes médias, ou seja, projeções cônicas vão ter menor distorção na faixa de latitude média. Onde que eu tenho latitude média, pessoal? Na América do Norte, na Europa, boa parte da Ásia, onde eu vou observar esse tipo de latitude. Dentro disso, essa projeção cônica vai ser mais interessante para representar essas áreas. O mapa dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa, são comumente utilizadores dessa projeção cônica. Se eu recortar esse cone imaginário e abri-lo, eu vou ter aquela formação ali, né, de projeção cartográfica bem específica. E as projeções planas, também chamadas de azimutais, elas têm como tangente um ponto central do mapa. O que significa isso? É como se eu pegasse um plano mesmo imaginário e tangenciasse qualquer parte do planeta específica que eu quero demonstrar. Um mapa, por exemplo, focado no Brasil, vai ter o Brasil no seu centro. Um mapa focado no Japão vai ter o Japão no seu centro. O Google Earth, por exemplo, que é aquela ferramenta que você utiliza na sua casa para ver ali imagens de satélite, né, dos lugares que você conhece, usa também esse tipo de projeção, ou seja, tem ali como foco central a área específica que você está localizando. Ou seja, a distorção vai ser mínima no centro da projeção e quanto mais distante daquele centro, ou seja, para as periferias, né, da projeção, para as bordas, essa distorção tende a ser maior. Bom, pessoal, vamos lá agora então ao X da questão. Vamos aqui então agora aprofundar algumas temáticas, principalmente em relação a essas projeções que a gente estava trabalhando aí, né? É importante a gente lembrar, pessoal, que dentro daquelas projeções cilíndricas que a gente acabou de ver, você tem duas definições que são importantes você lembrar: as projeções conformes e projeções equivalentes. As projeções conformes, elas são melhor exemplificadas pelo mapa de Mercator. Mercator, gente, representa aí, né, um cartógrafo, né, que no século XVI se tornou muito mais famoso durante a expansão marítima, né? Ele estabeleceu um mapa que buscava preservar ao máximo as formas dos continentes, da maneira como eles realmente são. Então você tem uma projeção de Mercator, que a maioria dos mapas clássicos que a gente utiliza tem como base Mercator, você tem os contornos, os formatos dos continentes bastante próximos da realidade. Só que Mercator ele tem uma tendência que acaba sendo bastante problemática, né, na visualização, que as regiões afastadas da linha do Equador, como nós vimos que é de praxe, né, nas projeções cilíndricas, eles se apresentam muito deformados. Então Mercator, durante muito tempo, ele foi acusado, né, de ter promovido uma projeção eurocentrista ou eurocêntrica, como você preferir, com um caráter de que privilegiar a Europa no centro do mapa e acima dos outros continentes e dar essa conotação de norte e sul de uma maneira mais relevante,
Não que antes ela não existisse, mas a ideia de você consolidar o norte como um hemisfério superior ao sul é, segundo alguns teóricos, né, uma maneira de você estruturar a relação de dominação que a colonização trouxe, né? Então os continentes do norte são aqueles mais desenvolvidos, colonizadores, que vão trazer, né, as tecnologias, as formas de produção para os países que são colonizados, que vão ficar predominantemente no hemisfério sul. Coincidência ou não, você vai ter, né, a grande maioria dos países do hemisfério sul como ex-colônias, né? O único desenvolvido, que é a Austrália, mesmo assim é uma colônia, né, uma antiga colônia inglesa. Então entendemos que isso acaba tendo uma lógica, um sentido dentro da prática. Agora, as projeções equivalentes têm uma relação, quando o nome fala de equivalência. Eles se preocupam em tratar não do formato, mas das áreas com maior fidelidade. Então você vai pegar, por exemplo, discrepâncias que eram vistas em Mercator como a Groenlândia grande demais, a Europa exagerada, a América do Sul e África diminuídas. Projeção equivalente ela tenta corrigir. O mapa mais famoso, né, desse tipo de projeção é o mapa de Peters, né? Peters foi um cartógrafo holandês, Arnold Peters, que na década de 70 ele traz uma nova proposta de cartografia, alongando os continentes que haviam sido diminuídos por Mercator, diminuindo aqueles continentes que haviam sido exagerados por Mercator e propondo também algo que foi revolucionário na época, que era uma espécie de mapa invertido, onde os países do hemisfério sul estariam na parte de cima do mapa e os países do hemisfério norte estariam na parte de baixo do mapa. Óbvio que, com as convenções cartográficas que foram assumidas com o tempo, isso se tornou prático, né, e acabou caindo em desuso. Mas a projeção de Peters ela se tornou bastante famosa, principalmente naqueles países da África e da Ásia, no processo de descolonização na segunda metade do século XX. E por fim, gente, lembrar das projeções afiláticas. Galera de concursos militares às vezes ouve falar nesse termo afilática. As projeções afiláticas elas vão apresentar deformações tanto nas formas, quanto nos ângulos, quanto em relação às áreas, ou seja, são mapas que não têm um compromisso de representação fiel do planisfério. A ideia é você trazer representações até artísticas em alguns casos, né? Famoso aquele mapping até em formato de coração, ou aquele mapping em casca de laranja, né? Onde a Terra parece que foi recortada várias vezes. Ou seja, a projeção afilática se permite maior liberdade na representação das áreas reais.